Muito bem, vamos continuar, portanto, as nossas questões com relação ao a Constituição Federal, a Lei Complementar 87 e a Lei Complementar 24. Muito bem, vamos lá. Questão número 2. O diferencial de alíquota entre a interna e interestadual é devido ao Estado. Ora, antes de continuarmos, voltando para mim, o que é o diferencial de alíquota? Quando é devido? Vamos dar uma recordada rápida com relação ao diferencial de alíquota. Vamos lá, vamos ver um exemplo e recordar esse importante detalhe. Vamos lá. Se nós temos aqui um estabelecimento A e aqui um estabelecimento B, e há aqui uma venda FOB, ou seja, sem frete, o cliente vai buscar, para um consumidor final contribuinte do ICMS, então, uma loja de sapatos localizada. Vamos colocar aqui dois estados, o estado do Pará e aqui o estado de Pernambuco. Então, e além disso, nós temos também um frete. Realizado por C, pelo transportador C, contratado por B. Maravilha. Ora, o que acontece aqui? Nós sabemos que o diferencial de alíquota, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição Federal, e inciso 8º, ele é devido ao Estado destinatário. A diferença da alíquota interna do Estado destinatário menos a interestadual, nestas duas circunstâncias aqui. Quais são elas? A entrada da mercadoria destinada a consumidor final contribuinte do ICMS. Então, no exemplo, uma loja de sapato comprando, vamos dar um exemplo, comprando móvel de escritório. Móvel para colocar na loja. Ora, esse móvel, com relação ao adquirente, ela é consumidora final. Ela não está comprando móvel para vender móvel, ela vende sapatos. Então, é um bem destinado a consumidor final contribuinte do ICMS. Então, vai caber o diferencial de alíquota e também caberá o diferencial de alíquota com relação à utilização do serviço de transporte. Então, o diferencial de alíquota é sempre devido ao estado do destinatário em operações interestaduais, quando este destinatário for contribuinte consumidor final. Só para acabarmos aqui as informações, nestes dois casos aqui, será devida a alíquota interestadual, tanto com relação à mercadoria quanto com relação ao serviço. Então, nós temos, nesse caso, 4 fatos geradores. O primeiro, que é a saída da mercadoria. O segundo, que é relativo ao diferencial de alíquota, recebimento da mercadoria. O terceiro, o início do serviço de transporte. E o quarto, a utilização do serviço de transporte pelo destinatário contribuinte e consumidor final ou usuário final do serviço. Bom, diante disso, vamos lá voltar para a nossa questão. Então, o diferencial de alíquota entre a interna e a interestadual é devido ao Estado. Letra A, do destinatário. Quando este não for contribuinte do imposto, não. É quando ele for contribuinte do imposto e for consumidor final. Então, não serve como resposta. Na letra B, da localização do remetente, não. É da localização do destinatário.
né, da localização do destinatário. Nosso exemplo aqui para o estado de Pernambuco. Maravilha. Então, letra C, do destinatário, até aí vai bem, quando este for contribuinte do imposto e for adotada a alíquota interna, não. A remessa, já vimos e recordamos aqui, a remessa tanto do fato gerador 1 quanto o fato gerador 3 é devido à alíquota interestadual, nesse início do serviço de transporte ou na remessa da mercadoria. Ok? Muito bem. Então, voltando na letra C, do destinatário, quando este for contribuinte, quando for adotada a alíquota interna, lógico que não. Na letra D, do remetente, quando o destinatário for contribuinte do imposto. Sim, e um detalhe, a resposta é essa, mas ele deveria ter colocado quando for destinatário, quando ele for contribuinte e consumidor final. Certo? Mas vamos ver a letra E, da localização do destinatário, quando este for contribuinte do imposto, se for adotada a alíquota interestadual, desde que as operações e prestações se destinem bens e serviços a consumidor final. Ok? Na verdade, nós temos duas possibilidades, letra D ou letra E. Na letra D do na letra D do remetente, está errado. É do destinatário. Então, a resposta, letra E. Está aqui, olha. Letra E. É devido para o estado da localização do destinatário, quando este for contribuinte do imposto e for adotada a alíquota interestadual, desde que as operações e prestações destinem bens e serviços a consumidor final. Que é exatamente aquela situação que nós colocamos aqui. De um estabelecimento A, localizado no Pará, mandando para um estabelecimento B, consumidor final, com relação aos móveis que está comprando, mas contribuinte do ICMS ao vender os seus sapatos em Pernambuco. Ok? Muito bem. Então, voltando para mim, esse é o diferencial de alíquota incidente, tanto sobre a questão da circulação da mercadoria, quanto o serviço de transporte. Cuidado, que é a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual adotada. Ok? Vamos lá, questão 3. Na nossa questão 3, contribuinte do ICMS vende mercadoria devidamente escriturada, que não está e nem vai transitar pelo seu estabelecimento. Então, observem que não vai transitar pelo seu estabelecimento. Bom, que situação é essa? Vamos lá, vamos relembrar rapidamente aqui como é que é essa situação. Fácil. Eu tenho aqui um estabelecimento A que manda uma mercadoria para um armazém geral, mercadoria fica lá armazenada no armazém geral, depois A transfere a titularidade para B, mas a mercadoria continua no armazém geral, ele aqui transfere a titularidade. E vamos imaginar que B transfira também a titularidade para C. Mas acontece que a mercadoria vai ficar lá paradinha no armazém geral. A mercadoria vai ficar parada lá no armazém geral, certo? Então, ele vai transferir essa titularidade com a mercadoria parada lá no armazém geral. Observem que, de fato, a mercadoria não transitou por B. Ficou parada lá no armazém geral. Esta é uma circulação jurídica. Não há troca de lugar, mas há troca de titular e considera-se tributada pelo ICMS essa operação normalmente, embora não tenha uma circulação de fato, há apenas uma circulação jurídica. Diante disso, nós temos como
Nossa resposta, letra A. É uma operação tributada normalmente. Então, o contribuinte do ICMS vende mercadoria devidamente escriturada que não está e nem vai transitar pelo seu estabelecimento. Trata-se de fato tributado. Muito bem. Próxima questão. Questão número 4. Empresa dedicada à administração de imóveis e que não pratica com habitualidade operações tributadas pelo ICMS. Vamos lá, está isenta do imposto em qualquer operação, está obrigada a recolhê-lo quando importar mercadorias do exterior, ainda que as destine para consumo ou ativo permanente, está imune ao imposto, é óbvio que não, está sujeito ao imposto, mas pode compensá-lo com imposto municipal sobre serviço, também não, e não está sujeito ao imposto em qualquer hipótese. Ora, minha gente, é lógico que a nossa opção é a opção B de bola. É a opção B de bola. Ou seja, está obrigada a recolhê-lo quando importar mercadorias do exterior, ainda que as destine para consumo ou ativo permanente. Voltando para mim, está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição. A importação de mercadoria é fato gerador do ICMS, qualquer que seja a sua finalidade, inclusive por qualquer estabelecimento, ainda que não tenha habitualidade, ainda que não tenha volume que caracterize intuito comercial. Portanto, voltando para a questão, as outras opções são absurdas, né? Isenção, imunidade, não há imunidade nesse caso, e mesmo que a empresa não tenha habitualidade, ela, ao importar, vai ter que pagar o ICMS. Só voltando um detalhe para mim, nós temos para recordar 4 situações nas quais é devido o ICMS, mesmo que não tenha habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial. Quais são elas? Primeiro, 3 relativos à importação, muito fácil. A importação mesmo, importação de mercadoria, importação de serviço e arrematação de mercadoria apreendida ou abandonada, importada, apreendida ou abandonada e levada a leilão. Então, 3 situações relativas à importação. Importação de mercadoria, de serviço e arrematação de mercadoria importada irregularmente, apreendida, abandonada e levada a leilão. E a outra, o ICMS monofásico, que é devido independente da habitualidade ou do volume que caracterize intuito comercial. Nessas 4 situações, o contribuinte do ICMS torna-se contribuinte independentemente da habitualidade e independente do volume que caracteriza o intuito comercial, que são as 2 exigências para que seja a empresa ou pessoa física considerada contribuinte do ICMS. Ou que ela tenha habitualidade ou que tenha volume que caracterize intuito comercial. Mas nessas 4 situações não há necessidade de nenhuma das 2 características. Sempre bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem mantido uma posição contrária a essa situação, determinando que se a empresa não for contribuinte do imposto, ou for uma pessoa física, não há incidência do ICMS na importação. Sabemos dessa polêmica, mas nas provas de concurso para Estado, é lógico, como os Estados exigem, sempre vai cair no sentido que está literalmente disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, que determina a incidência. Ok? Maravilha! Na próxima aula, continuamos nossos exercícios com relação às normas aplicáveis a todos os estados e DF. Até lá!